CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. No destaque do dia, a gente vai falar um pouquinho mais de poluição. Iniciamos a série na última semana, né, contextualizando o que é poluição no mundo, os desafios, né, da modernidade. E hoje, mais particularmente, sobre os efeitos e consequências da sonora e visual. Bom dia, Marco. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Marco, na tua opinião, qual delas mais te incomoda? Olha, todas duas, né? Mas porque a sonora, ela é muito pontual. Então vai depender do local onde você está, perto de um sinal de trânsito, muita buzina, um cruzamento de avenida de grande fluxo, ou perto de uma casa noturna que não tem tratamento acústico. Então incomoda bastante. Mas a visual é o dia inteiro, né, Fernanda? E como está piorando, é muito fio, é outdoor, é luminosos, você tem uma série de ações, né, que causam a poluição visual e incomoda o dia inteiro. Então a visual me incomoda mais. Tá? Ok. Principalmente, não sei se você já reparou, quando você está descendo a ponte de Vila Velha para Vitória, você observa dois prédios bem espelhados assim, em frente. Embaixo você vai olhar os postes, mas tem uma quantidade de fios. Fica, né, o ambiente fica muito feio. Aquilo ali, inclusive, é perigoso, porque hoje nós temos esse problema de vandalismo por retirada de fios, além de sobrecarregar os postes e podem causar danos à via pública. Então, essa quantidade de fios, outdoor, placas luminosas, letreiros, e o tempo todo a gente está recebendo informações, tirando a nossa concentração no trânsito e causando danos, né, até emocionais mesmo, Fernanda. Verdade, Marco, e esse é um debate tão recorrente, né, porque quando a gente fala, por exemplo, de revitalizar as nossas cidades, e falamos de fachadas, né? Até a própria recuperação do Centro Histórico de Vitória. Isso. Uma das coisas mais pontuais que os ouvintes trazem para a gente e os fios, quando eles vão sair, né? Pois é. Eu acho que a gente precisava normatizar. Porque a União, ela tem responsabilidade, mas o município também tem responsabilidade. Estou preparando até um documento para encaminhar à Câmara de Vereadores de Vitória, propondo, né, a criação de uma lei municipal, criar um ordenamento. Um ordenamento quer dizer uma organização de quem está colocando o fio, qual é a empresa, né? Ou talvez vai ser por cor ou por letreiro no próprio fio, para ter responsabilidade, porque a pessoa instala um cabo de internet, depois você muda daquele local, aquele cabo fica inativo, mas não é retirado, ele fica ali e vai caindo, quer dizer, fica perigoso, inclusive, para caminhões que estão passando, veículos, né, que estão passando no local. Então, quer dizer, é muito importante o ordenamento, a organização, o planejamento em conjunto. Está todo mundo ganhando. Quando você faz o planejamento, é uma relação ganha-ganha. Isso das aí. Empresas de telefonia, da empresa de eletricidade, das empresas de internet, não é? E também do cidadão, que ele acaba ganhando com isso, porque fica um ambiente mais agradável, né, Fernanda? Principalmente os fios, o ideal é que os fios fossem todos subterrâneos. Exatamente. Fios elétricos, cabos de internet, todo esse cabeamento que tem. Todos os dias você está passando nas ruas, você vê uma equipe adicionando. Eu vejo isso todo dia, em Vitória, na Grande Vitória, no interior, você vê muita empresa instalando cabos para novas empresas de internet. Todo dia está surgindo uma empresa nova de internet, né? No interior, na Grande Vitória. Então ela vai instalando e não retira os fios, também não organiza aqueles fios. Eu estava vendo Curitiba, eles têm um dispositivozinho que une todos os fios numa estrutura. Então, quer dizer, amarrando aqueles fios, já melhora um pouco, não é o ideal, mas melhora um pouco na questão do efeito visual. E esse efeito visual, ele de certa forma, ele causa uma desordem urbana, que não compromete só a estética da cidade. É um risco real à segurança. Fios soltos podem provocar o quê? Furtos, incêndios, acidentes com pedestres, com ciclistas. Além disso, dificulta o trabalho de poda e manejo da arborização urbana. Quer dizer,
Uma desorganização causa danos a outros projetos da cidade. Então precisamos ordenar, precisamos melhorar, chamar as empresas, os municípios precisam chamar as empresas de internet que estão todas cadastradas no município, a empresa de eletricidade, as empresas de telefonia, e vamos fazer um planejamento da cidade. E a criação de normas, de leis municipais que ordenam, que organizam melhor tudo isso. É importante a TV a cabo, a internet, é muito importante, é vital o funcionamento das cidades, mas de forma ordenada, de forma organizada, não é, Fernanda? E tem a tal onda aí do furto, né, de fios, né? Pois é. Aí, de certa forma, você também inibe quando eles estão subterrâneos, né? Pois é, o subterrâneo tem que ser muito bem feito também. Eu estava vendo um vídeo ontem na Grande Vitória de um rapaz abrindo um bueiro, entrando para retirar fio subterrâneo. Meu Deus! Então é complexo também. Eu estava vendo um vídeo, porque tantos vídeos que você vê no dia a dia, né? A gente vai passando por eles, e foi essa semana passada. Então, quer dizer, também você precisa de acondicionar em tubulação, uma tubulação bem fechada, né, de aço ou né, de PVC, mas bem fechada, para impedir que a pessoa retire, que vandalize. E essas tampas também de bueiros, dessas tampas para entrar nessa rede subterrânea, devem ser bem fechadas, porque isso tudo dificulta. Hoje tem a questão do cobre, né, Fernanda? O cobre tem muito valor agregado, inclusive está em alta no mercado. Então, quer dizer, essas pessoas roubam, retiram os fios, vendem o cobre, quer dizer, tem também o interceptador, tem quem adquire, então tudo precisa de fazer uma investigação mais apurada, né, Fernanda? Ô Marco, tenho alguns ouvintes aqui participando, e um deles é o Joed. Ele está dizendo o seguinte: faltou na nossa enquete incluir uma poluição que, segundo ele, é que incomoda mais que o carro, que o bar, que a obra. É o barulho hoje das igrejas, tá? Elas são muito barulhentas e geralmente nos horários muito inconvenientes, tipo cultos à noite, onde a gente, quando quer, a família quer descansar, e eles não têm desconfiômetro, diz nosso ouvinte aqui. Eu acho que tudo tem que ter, todo empreendimento, não importa se é uma casa noturna, tem que ter tratamento acústico. Tratamento acústico, ele existe, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. O Clube 106 Jardim da Penha era insuportável na década de 80, 90 e início da década de 2000. A população reclamava, ligava para um 556, o Disque Silêncio, e eles foram obrigados a fazer um tratamento acústico. Eu estou falando porque eu estou louvando esse tratamento acústico. Então, isso acabou o problema. Fizeram o tratamento acústico e não tem mais. Então, qualquer empreendimento que usa som, ele deve ser exigido do município um tratamento acústico. Por quê? Eu tenho o direito de utilizar o som, mas não posso incomodar o meu vizinho. Então, faz o tratamento, que não é difícil, não é tão complexo assim, e você soluciona o problema e evita, né, atritos com os vizinhos, com as pessoas que moram perto. Eu acho que isso aí tem solução. Falta o município fiscalizar, e tem lei para isso também. Vou te dar um outro exemplo. Tem uma boate que ela foi inaugurada, mas foi fechada rapidamente na subida da Terceira Ponte, indo para Vitória. Por quê? Fizeram um alto investimento na estrutura da boate, mas não fizeram o tratamento acústico. Então começaram a ligar, Disque Silêncio, foram ver, os alvarás não estavam não estavam de acordo, fecharam a boate. Então, quer dizer, olha o prejuízo que o empreendedor também levou por não fazer o tratamento acústico, que estava incomodando toda a população do entorno. Eu não posso incomodar o outro, né? É muito importante que a gente respeite o outro, né? É fundamental. Então, isso aí tem solução. Precisa que a prefeitura fiscalize, precisa existir o tratamento acústico até antes da inauguração de qualquer empreendimento que utilize som. Vamos lá, o Hernandes está dizendo: concordo com o ouvinte das igrejas, tá? Tem uma nos fundos da minha casa e como incomoda. O Jorge, ele diz que na opinião dele é a poluição visual que mais incomoda. E aí pergunta, né, quem fiscaliza tudo isso, né? São cabos desordenados nos postes, tem as propagandas fora de padrão, tem os muros pichados, né? Tem muita coisa que ele diz que chama atenção, né?
Alguém vende propaganda em área que é de responsabilidade da prefeitura, ninguém fiscaliza, é mais ou menos isso, né? Ele está cobrando uma ação conjunta de fiscalização da poluição visual. Pois é, Fernando, é hora de agir. É planejamento e legislação integrada. É fiscalizar, né, a remoção e remover os fios inativos abandonados, padronizar a fiação aérea com identificação por empresa, já que não é subterrâneo, o ideal é subterrânea, requalificação visual dos postes das vias públicas. Pode colocar, né, requalificar esses postes. O zoneamento de publicidade, Fernando, é muito importante, com restrições em áreas históricas e residenciais. A área histórica e residencial não pode ter esse monte de outdoor, essa confusão, essa poluição visual. E as áreas residenciais também. Então, quer dizer, tem jeito. E a promoção da substituição progressiva da rede aérea por ductos subterrâneos. Vai fazendo aos poucos. Todos os anos, se você fizer uma parte, com o decorrer de uma década, aí você vai solucionando, porque o custo é muito alto. Mas você tem que começar. Não adianta, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, não sei se você já esteve em Botafogo, a fiação é toda subterrânea. Começaram o projeto do Botafogo e pararam. Está lá, a fiação subterrânea. Bom, a Magna diz que ela mora em Guarapari. E ela está nos contando aqui que tem uma aula de natação na praia, que é 2 vezes por semana e às 7 da manhã. Ela diz, olha, é um tipo de poluição que a incomoda, porque o professor grita tanto, que todo mundo que está nos prédios da frente acaba ouvindo a aula inteira, né? Tem coisas assim que tem que dar um toque, né? Chegar lá e falar, gente, né? Menos, né? O Gladson, ele disse que ele ficou muito irritado com a poluição que é de controle do ser humano. Por exemplo, aquela garrafinha de água que você compra fechada, o ser humano descarta na rua depois de consumir a água. Aí dá proliferação de dengue por conta dessa tampa que foi descartada no lugar errado. Enquanto isso, eu e o Zagoto vamos conversando com os nossos ouvintes. Algum carro, né, bater nessa garrafinha que ficou aí pela rua, né, além dessa poluição no meio ambiente, tem um risco de acidente também, a proliferação de dengue. E tem também, Fernando, a participação do Vando aqui. Ele fala que a poluição sonora é muito ruim, mas tem solução e lei para resolver a questão sonora. Agora, segundo o Vando, o que tira a paz dele é a questão visual, né, a poluição visual, pois as leis e a regulamentação, existe lei para isso, mas eles perguntam aí quem que é o responsável final, né, o operador de energia ou as empresas de comunicação. Sempre fica essa discussão e acaba que nada é solucionado, né? O Franco diz que não existe barulho pior que o de moto, tá? E de buzina para ele. A Miriam tá sugerindo ao Marco que ele vá a um evento de sustentabilidade, está sendo montado ali na Praça do Papa, tá? E por fim, gente, né? Um ouvinte me dizendo que a responsabilidade dos fios é da EDP, mas eu acho que são dos fios de energia. Vamos pedir à EDP aqui uma posição de quais fios ela é responsável, porque tem os de telefonia, tem os de internet, tem os de energia. Todo mundo vai colocando os fios. Todo mundo e o poste, né? Não dá conta de tudo isso.